vocês que nos assistem pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo site da OAB de Santo André. Este é mais um programa Conversa Jurídica, da 38ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. Um canal que transmite conteúdo para os advogados e público em geral sobre diversos temas do dia a dia jurídico abordado pelas comissões da OAB de Santo André. A OAB de Santo André que é presidida pelo Dr. Roberto Gonçalves. E hoje nós temos o prazer de receber aqui o Dr. Marcos Pimentel, que é o presidente da Comissão de Ética e Disciplina da OAB de Santo André. Tudo bem, doutor? Bem, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui na sua presença, participar desse canal de entrevistas, que é um mecanismo importante de informação da casa, e é um trabalho pioneiro e digno de reverência. Eu agradeço. E fiquei muito honrado pelo convite. Com relação da Comissão de Ética e Disciplina, existem, na verdade, algumas questões que são necessárias serem destacadas. Tá? Quais questões devem ser destacadas? As pessoas, na realidade, elas têm uma visão um tanto quanto lúdica e equivocada da Comissão de Ética. Lúdica e equivocada em que sentido? A Comissão de Ética e Disciplina, de acordo com a nossa disposição do Código de Ética, ela se preza, na realidade, para um caráter de informação. Ela preza justamente o quê? A proteção da classe, a proteção dos advogados. Correto. Dentro desta figura, nós temos que a Comissão de Ética ela tem um ponto um pouquinho mais amplo, que é justamente o quê? A fiscalização do pleno cumprimento das normas mandamentais, quer sejam o Código de Ética e Disciplina ou o nosso Estatuto da Advocacia e OAB. A questão, na realidade, da Comissão de Ética, e o Código de Ética e Disciplina fixa muito esta regra, é justamente a de trazer novas informações, aclarar as dúvidas que possam existir dos colegas. Então, ela tem um caráter de informação e, conjuntamente com esse caráter de informação, a figura de fiscalização do pleno cumprimento das normas, das nossas regras mandamentais. Então quer dizer que não é meramente uma comissão punitiva. Ela está aqui justamente para explicar para as pessoas e mostrar para as pessoas o caminho correto. Justamente é isso. Existe uma visão, como eu disse, tanto quanto equivocada e de certa forma lúdica, porque as pessoas elas visualizam, os colegas visualizam que a Comissão de Ética e Disciplina se preza exclusivamente a punir os colegas, punir a classe, punir os advogados. Na realidade, a função da Comissão de Ética não é essa. A função da Comissão de Ética é justamente o quê? Garantir a plena aplicação das nossas normas, das nossas regras mandamentais, mantendo ativas a moralidade do advogado e todos os dispostos, todas as disciplinas previstas no Código de Ética e no Estatuto. E que, se necessário, sim, a punição, né? Num caso mais extremado, caso exista uma transgressão ético-disciplinar, alguma infração ético-disciplinar, aí sim a incumbência da Comissão de Ética é instaurar o procedimento, analisar a questão e efetivamente ao final, caso exista a infração ético-disciplinar, aplicar a punição correspondente. Correto, doutor. Eu gostaria também que o doutor falasse um pouco para nós de como é composta a comissão aqui do Tribunal de Ética e Disciplina daqui de Santo André. Veja, nós na verdade nós somos um braço da 7ª turma do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem. A 7ª turma ela tem a sua sede em São Bernardo do Campo. As comissões de Ética e Disciplina do ABCDMR, todas, elas são justamente compostas dentro do regulamento, com a sua estrutura, com os seus assessores. Só que em Santo André, a 38ª subseção, ela deu um salto um pouco maior. Nós fizemos o quê? Nós fizemos dentro do regulamento a divisão dos trabalhos da comissão, divisões setoriais da comissão. Hoje nós contamos com um quadro coeso de 26 colegas que foram sabatinados e preparados para estar dentro da Comissão de Ética, para exercer os trabalhos da Comissão de Ética e Disciplina, e cada um exerce uma função específica. Por exemplo, nós temos os plantonistas, que exercem o plantão com horário marcado. Esse é um diferencial grande de Santo André. Todas as pessoas que nos procuram, queiram conversar com a Comissão de Ética e Disciplina, elas marcam, elas agendam um horário, são atendidos naquele dia, naquele horário designado, horário marcado. Nós temos os plantonistas, temos os assessores que trabalham diretamente na linha de frente da comissão, que se dividem em plenos e dativos. Os dativos, em particular, são justamente os defensores dos colegas que sofram um procedimento disciplinar e que não atuem no processo em defesa própria. Então, nós nomeamos advogados dativos. E nós temos também os conciliadores, que é uma evolução prevista pelo Regulamento 2/2011 da Ordem, onde nos casos em que as representações disciplinares elas sejam desenvolvidas onde tanto o representante quanto o representado sejam inscritas no quadro da Ordem, o regulamento determina que seja realizada uma audiência de conciliação, porque na grande maioria das vezes não existe uma conduta ético-infracional e sim um desencontro entre os colegas.
e a Comissão de Ética e Disciplina de Santo André preza justamente por esse trabalho, pela aplicação também da conciliação. Então a gente pode dizer que a Comissão de Ética e Disciplina daqui de Santo André, ela está composta muito parecido com a própria composição do Tribunal de Justiça nos processos normais. Né? Essa foi uma intenção, essa foi justamente uma intenção que nós tivemos de provocar, de certa forma, uma organização que fosse mais próxima do advogado. Então, por exemplo, os colegas que nos procuram na comissão, eles não sentem aquele vácuo, aquele buraco dentro da comissão de ética. Por quê? Porque todo o sistema foi feito de uma forma, moldando de uma forma próxima justamente do que nós vemos dentro da composição dos tribunais. Já para que ele já tenha aquele habituar natural do que ele desenvolve no dia a dia, né? Muito bom. E diz uma coisa para nós, quais são as atribuições da comissão? Então, a Comissão de Ética e Disciplina, como eu me reportei inicialmente, ela tem função dúplice, na verdade. Né? Ela tem esse caráter de informação, mas também tem um caráter justamente de fiscalização. Então, dentro da figura da Comissão de Ética e Disciplina, a estrutura do trabalho é voltado para a fiscalização do cumprimento das nossas regras, que é a Lei 8.906, de 4 de julho de 1994, que é o Estatuto, né? E o nosso Código de Ética, que é a Resolução 2/2015, que entrou em vigor agora em setembro de 2016. Então, a função estrutural, digamos assim, da Comissão de Ética é justamente o quê? A partir do momento que nos são trazidas denúncias para apuração, para investigação, é aberto um procedimento administrativo, que não é a representação disciplinar ainda, onde o advogado tem justamente a chance, a possibilidade, a oportunidade de vir conversar conosco na comissão de ética. E é o momento em que o advogado ele apresenta, ele formula a sua defesa prévia. Então, assim, neste primeiro momento não existe uma infração clássica, típica, não existe um procedimento disciplinar. É um procedimento administrativo, observados os princípios do contraditório e ampla defesa, para que o advogado explique à OAB o que aconteceu. Passada essa primeira fase, é que nós iniciamos, logo após o juízo de admissibilidade, para a tipificação de possível conduta ético-infracional. Esse procedimento vai para o TED, para a 7ª turma do TED, e na 7ª turma do TED ele vai ser avaliado pelo presidente da 7ª turma, que é no nosso caso o Dr. Sidney Levorato. Tendo, obviamente, o enquadramento e sendo um fato típico, é instaurado o procedimento, esse procedimento retorna para Santo André. Assim que ele retorna para Santo André, abre-se prazo para que os colegas que estão sendo representados apresentem sua defesa complementar. Logo em seguida, é designada a audiência de instrução. Aqui é que vem justamente uma das atribuições que foram modificadas com o novo código, que é a questão do procedimento administrativo. O procedimento administrativo na ética ele é um procedimento muito específico e alguns colegas às vezes sentem dificuldade até na forma de manusear esse regramento. Na realidade, lembrando sempre, todo o procedimento ele é calçado com o quê? Com a plena aplicação do princípio do contraditório e ampla defesa. Então, nós não teremos em hipótese alguma a figura de cerceamento de defesa do colega. A partir do momento em que ele apresenta essa defesa, faz a sua instrução, apresenta as provas, presta o seu depoimento, o procedimento volta novamente para o TED, para nova análise através de um parecer de admissibilidade e, caso efetivamente prossiga essa representação, apresentação de alegações finais e aí julgamento. Então, na verdade, a Comissão de Ética e Disciplina, não só de Santo André, mas todas elas, como um todo, elas têm o quê? São um braço do Tribunal de Ética. A função é o quê? É instrumental. Comissão de Ética não julga, Comissão de Ética somente faz o quê? Faz a instrução. Ela instaura, ela investiga, ela analisa, produz as provas necessárias e faz a remessa para o Tribunal de Ética. Então, nossos colegas podem ficar tranquilos que os direitos constitucionais sempre estão garantidos. Sempre garantidos. Não temos problema algum com isso. De forma alguma. E fala uma coisa para nós também. Qual é o prazo, mais ou menos, que se demora desde o início de uma reclamação contra um colega até o final, se assim for, então, vamos lá. Chegar a esse ponto, né? Na realidade, nós não gostamos de estabelecer prazos, né, com relação à figura do julgamento, porque, por exemplo, a 7ª turma do TED tem um volume de processos para serem julgados muito grande. Só que, assim, o que eu posso passar para vocês com relação a uma dosimetria, né, do prazo com relação aos trabalhos da comissão, veja sempre assim, nós tivemos mudanças importantes. Então, todos os prazos fixados para a manifestação são de 15 dias,
tanto para defesas complementares, defesas prévias ou mesmo alegações finais, prazos são sempre 15 dias, né? Inclusive para recursos dentro da ética, sempre 15 dias. Só que são 15 dias úteis. Então, o que ocorre? E com isso, nós tivemos uma redução do nosso prazo, porque nós temos exatos 60 dias para instruir o procedimento e encaminhar esse procedimento para o TED. Lembrando que, num caso de extrema urgência, pode ocorrer uma dilação de prazo de mais 30 dias. Então, tecnicamente, nós teríamos 90 dias para deixar o procedimento maduro e encaminhar esse procedimento para o TED. Se, por acaso, a matéria discutida não for matéria que já está sob o crivo do Tribunal de Ética, onde haja necessidade, obviamente, de junção dos demais procedimentos, que isso pode acontecer, efetivamente, o prazo médio hoje de julgamento pode demorar na faixa de 1 ano e 3 meses, a no máximo 2 anos. Lembrando que o prazo máximo previsto pelo regulamento são 5. Se ultrapassar 5 anos, está prescrita a punibilidade do advogado. Então, conclusão, se o procedimento não for julgado dentro dos 5 anos, o procedimento vai ser extinto. Entendi. E fala uma coisa para nós, o que o doutor destaca de maior relevância na mudança do Código de Ética que nós tivemos? Nós tivemos várias alterações do Código que foram assim nevrálgicas, que foram importantes. A primeira delas, que eu considero assim de suma importância, foi a recepção de algumas disposições do próprio Código de Processo Civil. Então nós temos, por exemplo, a garantia, a amplitude que foi dada com relação à questão, a figura dos honorários advocatícios, a figura do caráter alimentar. Nós temos a questão, que é importantíssima de se destacar, justamente da proteção não só do advogado, como também de seu cliente, nos casos em que haja, por exemplo, divergência entre o advogado e o cliente, divergência de teses de defesa. O advogado, pelo regulamento, ele é obrigado por lei justamente a renunciar ao seu mandato. Nós temos a figura da advocacia pro bono, que não era prevista pelo ordenamento e agora o é. O que foi de interessante com relação da mudança do Código, nós temos o seguinte quadro. Nosso Código de Ética ele vigorou por exatos 20 anos. Nesses 20 anos, muita coisa mudou. E havia necessidade, obviamente, de uma modernização. Um dos pontos mais relevantes que eu destaco é justamente a figura do advogado no exercício da sua profissão, dele poder divulgar a sua atividade profissional, coisa que antes não era prevista pelo regulamento. Então, por exemplo, ter a sua página dentro de uma mídia social, ter, digamos assim, a sua publicidade na internet, obviamente sempre observada a moderação. Então, assim, vários pontos foram positivos. Vários pontos. E um de destaque que não havia sido previsto no Código anterior e foi previsto no atual é justamente a figura de fiscalização. A fiscalização da Comissão de Ética com relação à atuação dos dirigentes da casa, dos dirigentes da ordem. Isso ajuda em muito a transparência, como sempre existiu, a exemplo aqui de Santo André, uma transparência maior. E essa inovação, na verdade, seria o ponto, acho que, de maior destaque que eu coloco com relação ao novo Código. Veja, doutor Pimentel, você vê como são as coisas, né? O tempo passa muito rápido, né? Nós já estamos caminhando aqui para o nosso final, já não tem mais o tempo para a gente poder discutir isso daqui, que ficaríamos aqui por muito e muito tempo certeza, ainda falando, né? Com certeza. Então eu gostaria que o doutor fizesse suas considerações finais para a gente poder encerrar aqui. Eu, na verdade, como disse no início, fiquei muito honrado com o convite, né, feito pelo Dr. Ribas para participar desse canal de entrevistas, que é um canal importante de acesso à informação, onde nós temos a oportunidade de transportar essa informação para os colegas, para os advogados e também para toda a coletividade. Quero mais uma vez cumprimentá-lo, seu trabalho é digno de reverência, é um trabalho pioneiro na 38ª, até então nós não tínhamos um canal de entrevistas como agora nos é possibilitado, e me coloco à disposição para uma nova conversa, porque, como bem colocado, se nós fôssemos aqui conversar a respeito de todos os meandros da Comissão de Ética, nós ficaríamos pelo menos uma semana aqui e mesmo assim nós não esgotaríamos a matéria. Na verdade, aqui poderíamos transformar em um curso, né? Com certeza. Daria tranquilamente para a gente poder desenrolar tudo isso daí, né? Com certeza. É isso aí, doutor Pimentel. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço a sua presença, fico honrado com as suas palavras, né? E é o nosso trabalho, nós temos que continuar trabalhando, fazendo o melhor para o advogado aqui de Santo André. Concordo. E a vocês que nos assistiram, continuem na sua audiência, no canal no YouTube, no Facebook da OAB de Santo André e também no site da OAB de Santo André, que é oabsa.org.br. E se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, mande um e-mail para nós, é conversajurídica@oabsa.org.br. Mais uma vez, obrigado e fiquem todos com Deus.